Nós vamos conversar agora aqui na Rádio Justiça, no programa Giro pelo Mundo, com o Dário Lopes, que é sociólogo e gerente de mobilização de recursos da Plan Internacional. Nós vamos conversar agora sobre o ebola, na verdade, repercutindo aí um assunto que é as crianças que relatam aumento da exploração e gravidez na adolescência durante a epidemia do ebola em Serra Leoa. Nós vamos conversar então sobre esse assunto agora com o sociólogo Dário. Dário, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado pela atenção com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite. Como se não bastasse um assunto tão ruim quanto esse do ebola, que vitimou muitas pessoas, uma epidemia, ainda a gente tem esses casos aí de exploração e gravidez nessas regiões aí que já estão tão castigadas. É isso mesmo, Dário? Sem dúvidas. E o que não faz outra coisa que confirmar, na verdade, uma questão, uma problemática que vem sendo colocada também pelas organizações internacionais em situações de crise. Né? Em situações de crise, os mais vulneráveis são sempre as crianças. Né? Então, esse relatório que foi enviado e compartilhado simplesmente reforça, digamos, a ideia e o chamado também aos governos e à própria comunidade internacional para reforçar os mecanismos de proteção às crianças em situações de emergência. É um relatório aí da Plan Internacional, é isso? É um relatório que a Plan International foi parte, digamos, do grupo de trabalho que desenvolveu o relatório, mas também houve outras organizações internacionais e a Unicef do Sistema das Nações Unidas. Antes de nós adentrarmos, eu gostaria que você, que é gerente de mobilização de recursos da Plan Internacional, eu gostaria que você falasse, a Plan Internacional é uma ONG, é isso mesmo? É isso, uma organização internacional que tem já mais de 75 anos, tem uma presença mundial, né? Tem uma presença em 70 países no mundo e tem uma presença de muitos anos em os 3 países mais afetados pelo vírus do ebola, né? Na West África, mas também tem presença na Ásia, na América Latina e nos países da Europa e da Ásia também em geral, né? Então, uma organização com uma presença global, mas que está atuando com uma abordagem similar, com uma estratégia, digamos, acordada globalmente para situações de emergência como dos casos do ebola. Esse relatório, ele diz que durante a epidemia de ebola, no último ano, houve o resultado do aumento de casos de gravidez na adolescência. Aí a gente volta aqui, mais de 1.100 meninas e meninos de 9 distritos com idade entre 7 e 18 anos foram ouvidos para saber o impacto do ebola em suas vidas. E aí surgiu-se então esse dado, né, de que houve um aumento da exploração e gravidez na adolescência durante essa epidemia. Como é que foi isso aí? Por que houve esse aumento, esses casos de exploração, Dário? Isso também, diria, dentro do contexto de um aumento geral da violência contra crianças em geral, digamos, na situação do ebola, né? E houve, na verdade, estamos falando de várias situações, né? Um fator que contribui enormemente a esse aumento de casos é que, digamos, as escolas na Serra Leoa e, na verdade, nos 3 países afetados pelo ebola foram fechados durante muito tempo, durante mais de 9 meses, até mais de 1 ano em alguns casos. Então, isso fez que as crianças ficassem ou nas suas casas ou na comunidade, mas não num ambiente seguro como a escola proporciona. E isso as colocou numa situação de exposição muito maior dos que elas estavam antes da crise, né? Então, isso é que fez o aumento, né, tanto da exploração como situações como estupro, né, das meninas, aumentasse de um jeito significativo nessas regiões. Nós estamos conversando aqui na Rádio Justiça, no programa Giro pelo Mundo, com o sociólogo Dário Lopes, que é gerente de mobilização de recursos da ONG Plan Internacional. Nós estamos conversando aí sobre as crianças lá da Serra Leoa que relataram em pesquisa um aumento da exploração e gravidez na adolescência durante a epidemia do ebola. Este, então, é o assunto da nossa entrevista. Dário, a Plan Internacional, ela então realiza esse tipo de trabalho em países como a Serra Leoa. A Serra Leoa é um país da África. É da África do Oeste, então que é um pouco
dentro da região, digamos, dos 3 países, Libéria, Serra Leoa e Guiné, que foram maiormente afetados pela crise do ebola, né? Há um aspecto que eu acho que é chave em toda essa história, né? Eu tinha mencionado anteriormente a questão do fechamento das escolas, né, como uma medida para tentar colocar um freio, digamos, ao espalhamento do vírus, mas que isso gerou uma situação de exposição maior das crianças à situação da violência. Um aspecto que eu também menciono sempre muito é a questão, por exemplo, da falta de acesso à água segura. E isso não tem a ver somente com a qualidade da água, mas também com o método em que as comunidades e as pessoas acessam as fontes de água. E uma situação que é muito comum em comunidades vulneráveis é o fato que as pessoas têm que se deslocar para captar a água para a sua utilização diária. Geralmente, esse trabalho de se deslocar até a fonte da água ou é feito pelas crianças ou é feito pelas mulheres, né? E isso também é uma situação que as coloca em uma situação de risco, porque muitas dessas situações de violência, estupro, que está mencionado no relatório, acontecem durante o processo em que essas crianças vão para trazer a água de uma fonte que fica longe da sua casa, né? Então, é nesse momento, né, que parece que uma coisa que não parece muito relevante, mas é nesse momento em que as crianças, de novo, estão em uma situação de perigo, estão expostas, digamos, a essa violência, e por isso que também trabalhar na questão da água e saneamento, facilitando o acesso à água segura e às fontes seguras de água para as comunidades, é um aspecto chave, não somente pela questão da qualidade da água, mas também para a proteção das próprias crianças. Dário, você que é sociólogo, eu quero te fazer uma pergunta para uma análise aí sociológica. Por que as instituições, principalmente as instituições políticas e sociais de muitos países, vamos citar esses países africanos, países asiáticos, alguns países aqui da América Latina, incluindo o Brasil, por que essas instituições, em relação à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, por que elas não conseguem proteger esses direitos? Por que há esses inúmeros casos de atentado, de agressão, de assassinatos, de estupros? Um problema complexo, né? Tem realmente um grau de complexidade muito alto, mas eu diria que tem vários aí fatores influindo. Por um lado, estamos falando de um contexto geral de pobreza, né? São países em que a situação de pobreza efetivamente afeta todos os níveis, digamos, de funcionamento da sociedade, sem dúvidas, as instituições do governo, as instituições do Estado, dos Estados nesses países, também de uma situação de fraqueza muito grande. Então, já partindo dessa situação, as instituições não estão funcionando, não estão conseguindo, digamos, entregar o tipo de serviço que é requerido delas e com a qualidade que é esperado, né? Então, um dos aspectos chaves em que as organizações, como o Sistema das Nações Unidas, estão justamente trabalhando, investindo fortemente, é no fortalecimento dessa capacidade dos Estados para poder dar uma resposta às demandas, digamos, aos desafios para incrementar a proteção das crianças e dos adolescentes nesses países, né? Mas é um processo longo, é um processo que tem a ver, como falava, com a disponibilidade de recursos, não somente financeiros, mas também de conhecimento e de ferramentas concretas de como lidar com situações de violência contra as crianças. Tem a ver com a qualidade do serviço que essas instituições estão fornecendo e, sobretudo, também tem a ver um pouco com uma mudança na forma em que as comunidades e as sociedades enxergam a questão da violência contra as crianças. Até hoje, em muitos países do mundo, existe uma crença muito forte de que a violência é um mecanismo válido de educação das crianças, né? Então, essa mudança no pensamento das pessoas também é um processo longo, digamos, que requer, sim, um esforço grande e articulado da comunidade internacional, mas
também dos estados nos países. Dário, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista na Rádio Justiça, esse relatório que foi lançado aí pela Plan Internacional, junto a outras organizações humanitárias, como apoio da Unicef, órgão para a proteção da criança da ONU, Organizações das Nações Unidas, ele não mostrou somente aí que há exploração e a violência contra essas meninas, né, durante a epidemia do ebola que nós estamos conversando aqui. Esse relatório também ele fez recomendações. Eu gostaria de saber então, para nós cidadãos aqui, quais foram essas recomendações e o que vai ser feito daqui para frente naquele país para resolver aí esse problema. Excelente pergunta, obrigado por isso. Na verdade, um dos aspectos principais, digamos, da estratégia de trabalho da Plan junto com outras organizações é ouvir diretamente das pessoas que são os beneficiários, digamos, do nosso trabalho, que são as crianças, né? Então, esse relatório, na verdade, foi um esforço de ouvir o que elas têm que dizer sobre a situação, de como elas foram afetadas pela crise do ebola e, por outra parte, também uma série de recomendações para o governo, né? Agora, o nosso papel daqui para frente é justamente monitorar quanto o governo da Serra Leoa está incorporando dentro das suas políticas e medidas aquilo que foi recomendado pelas crianças. Podemos resumir o que elas sugeriram ao governo em 4 grandes linhas, né? Por um lado, a questão de trabalhar para conter o vírus do ebola. Isso é uma questão um perigo que ainda está muito presente. De fato, temos, no caso da Serra Leoa, somente algumas 2 semanas atrás, foram confirmados 15 novos casos novos, né, que está mostrando de algum jeito uma potencial tendência a voltar a crescer a contaminação das pessoas, né? Então, as crianças recomendaram incrementar os esforços do governo para conter o espalhamento do vírus. Um segundo nível da recomendação foi o relacionado com a educação, né? Há um esforço, e é reconhecido, né, o esforço do governo para a reabertura das escolas, para facilitar o retorno das crianças à escola, mas ainda tem muito trabalho a ser feito para assegurar que todas as crianças têm acesso à escola e à educação de qualidade. Então, esse é um trabalho que ainda tem que ser feito. Temos que pensar também como aquelas crianças que foram mais afetadas pelo vírus vão receber algum tipo de tratamento especial, né? Estou falando de especialmente os órfãos, né, que perderam os pais. Então, como o governo vai garantir que essas crianças também vão continuar tendo acesso à educação? Terceiro nível tem a ver com o fortalecimento geral do próprio sistema de saúde, né? Quer dizer, não somente concentrar os esforços no ebola e nas grandes cidades dos países, né, dos 3 países afetados, mas também fazer um esforço por fortalecer o sistema de saúde nas áreas rurais dos 3 países. E, finalmente, a questão da prevenção do trabalho infantil, que também é uma problemática forte nesse país, que não somente tem a ver com o aspecto de combate, né, à situação do trabalho infantil, mas também em gerar oportunidades para que as pessoas adultas responsáveis por essas crianças tenham oportunidades para recuperar, digamos, a sua economia familiar e finalmente, claro, a economia do próprio país, né? Essas são as 4 grandes recomendações que foram feitas pelas crianças e que, sem dúvidas, vão marcar também o nosso trabalho de monitoramento e de trabalho com os governos daqui para frente. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Justiça com o sociólogo Dário Lopes, que é gerente de mobilização de recursos da ONG Plan Internacional. Nós conversamos aí sobre as crianças lá de Serra Leoa, que relataram um aumento da exploração e gravidez na adolescência durante aí essa epidemia do ebola, que assolou e assola o país. Dário, eu quero agradecer aqui a sua presença, as suas informações, os esclarecimentos. Quero parabenizar o seu trabalho, parabenizar a Plan Internacional por esse trabalho tão bonito, que é aí a proteção às crianças, aos adolescentes, entre outras ações que também são feitas. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça, Dário.